Por que eu estou tão preocupado se você vai me validar? Por que eu estou tão preocupado em te agradar? Se eu sei o que eu posso fazer, se eu sei qual é a minha capacidade real, por que eu estou tão preocupado em fazer as coisas para você me perceber? Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da semana e nós vamos falar sobre liderança nesse podcast. Estamos falando já faz mais de 4 anos, falando sobre liderança e é um podcast da Igreja Evangélica Quírios. Se você não segue esse canal, chegou agora, então deixa eu mostrar para você. Você volta aí, tem mais de 4 anos de história de liderança, entrevistas maravilhosas que você pode assistir. E hoje nós vamos falar sobre uma série, que é o segundo episódio da série, sobre curas para a liderança. Eu tenho enfatizado que o líder precisa ser curado para que ele possa gerar bons liderados, né? A liderança forma ou deforma. Então, se você não tiver bons líderes, uma cura, você vai trazer para dentro do seu equipe, para dentro da sua vida, pessoas que não estão curadas também. A semana passada eu falei de um tema que eu sei que a maioria não gosta, traz lembranças ruins, traz problemas nas nossas emoções, mas que é importantíssimo a gente tratar, que é sobre traumas. E hoje eu vou falar um pouco sobre identidade, a identidade do líder, a identidade daquele que está construindo a sua equipe. Isso é muito importante para nós. Trabalhando um pouco essa questão do trauma, que a gente não gosta de falar, é interessante a gente perceber que às vezes a gente não quer falar de um assunto que pode ser ele que está impedindo você de assumir um cargo maior, de ter um pouco mais de recursos financeiros, de ter um pouco mais de oportunidade na sua vida. Então, desses anos que eu tenho trabalhado com liderança, eu tenho visto que as pessoas gostam de falar de coisas que vão trazer desenvolvimento, crescimento, como é que eu aprendo a fazer isso, a fazer negócios, a tratar. Isso é importante. Mas o que eu aprendi é que se você não tratar algumas coisas na sua vida, é bem provável que lá na frente a oportunidade vai vir e você vai se sabotar. Ou vai limitar a sua oportunidade, ou vai se sentir intimidado por causa de alguns traumas, ou vai acabar expulsando pessoas boas na sua equipe por causa de experiências ruins no passado. Então nós precisamos tratar também a nossa alma, tirar um pouco, fazer uma ecologia da alma, né? Limpar, purificar, arrumar o nosso jardim interior para que a gente possa cuidar dessas pessoas que Deus está mandando para nós. Então, quantas vezes Deus vai mandar uma boa pessoa para você, uma boa pessoa precisa ser lapidada, trabalhada, mas é um bom auxiliar ali, um bom irmão que vai te ajudar, e na verdade você não consegue ver isso por causa dos seus traumas, né? Então, qualquer coisa que ele fala, você acha que você não está sendo respeitado, qualquer coisa que ele fala, você acha que ele tá agindo de uma forma ruim com você. Isso tem muito a ver com a nossa identidade. Então, se você perdeu do trauma, volta uma para trás, assiste lá e deixa Deus trabalhar no teu coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade e uma das coisas que eu tenho visto nesses anos todos, nós temos aqui um retiro que nós fazemos, que chama imersão, e no imersão eu sempre trabalho o tema do rótulo. E é impressionante como a gente vê pessoas que estão lá, que são adultos hoje, mas a sua identidade está construída baseada no seu rótulo. Vamos primeiro pensar o que é identidade, né? Quando eu estou falando de identidade aqui, eu estou falando assim, quem é você? O que você faz bem? Quais são as suas habilidades? Qual é a sua realidade, né? Quem você acredita que é? E aí a gente tem aí uma confusão com isso, porque tem o que a gente quer que os outros pensem que a gente é, tem aquilo dentro de nós que a gente acha que a gente é, tem aquilo que os outros pensam sobre nós e tem aquilo que a gente acha que os outros pensam sobre nós. Então, isso é confuso, né? Mas é mais ou menos assim que a gente constrói a nossa identidade. Quem a gente pensa que os outros pensam que a gente é, quem a gente gostaria que eles pensassem que a gente é, e às vezes eles não é isso, e quem a gente realmente se sente que é, e o que eles realmente pensam a gente às vezes nunca vai saber. Então, quando a gente vai construir a nossa identidade, na formação da identidade, nós recebemos uma carga emocional que vai gerando essa identidade. Então, por exemplo, a gente faz uma coisa bem feita e vem um pai e fala, puxa, que maravilha, você fez muito bem, você é lindo, você é maravilhoso.
Aí você fala, então eu sou lindo e maravilhoso, essa é a minha característica. Só que quando você erra, vem o mesmo pai e diz para você, você não presta, você não serve para nada, você é isso. E aí a gente vai construindo a nossa identidade baseada naquilo que a gente pensa que a gente é, que a gente gostaria que o nosso pai pensasse que a gente é, aquilo que a gente acha que ele está pensando sobre nós, né? E o que realmente ele está pensando a gente às vezes nem sabe e a gente nunca vai descobrir. E essa formação de identidade, ela vai gerando na tua vida. Isso no seu trabalho, isso na sua carreira profissional, na sua liderança. E muito dessa liderança, muito dessa identidade está formada naquilo que é os rótulos que nós recebemos, os nomes que nos dão, os apelidos que colocaram na gente vão ajudando a gente a construir identidade. Já ouvi pessoas, por exemplo, adultos, que tinham um rótulo para si interior, que nada na vida eles iam fazer direito. Então, tudo que vai fazer não vai dar certo, porque recebeu essa identidade e você acaba tendo que comprovar essa identidade. É interessante a nossa mente, porque quando você começa a aceitar esse rótulo, ela começa a tentar comprovar que esse rótulo está certo. Então, a gente precisa cuidar disso. Rótulos são, na verdade, palavras que nós recebemos, nomes que nos dão, que vão construindo essa imagem sobre nós. Então, às vezes, a pessoa tem um rótulo de não fazer nada direito, tem um rótulo de ser fracassado, tem um rótulo de não conseguir guardar dinheiro, tem um rótulo de não poder, não ter relacionamentos duradouros, tem vários rótulos que a gente recebe na nossa vida e que esses rótulos ajudam a gente a construir essa identidade e essa identidade acaba sendo uma identidade autodestrutiva e uma identidade intimidada. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, a gente não é a condição que a gente está hoje. Não é isso que forma a nossa identidade. Nossa identidade não está formada pela condição que você está. Não importa se você é rico ou pobre, se você passou por dificuldades financeiras ou não, não é a condição, desempregado ou empregado, diretor de uma empresa, não é a condição. Na nossa sociedade, isso é um problema, porque nós estamos geralmente ligando a nossa identidade à carreira. Então, quando a pessoa fala assim, ele é fulano de tal, que é empresário, ele é fulano de tal, que trabalha com limpeza. Então, essa identidade formada pela carreira, ela é muito difícil, porque quando a gente perde o emprego ou aposenta, parece que a gente não é mais nada, porque a gente só era aquilo. Então, nem a posição, nem a sua condição, nem as pessoas falaram a seu respeito, isso era legal você ter um tempo de você perceber alguns rótulos que você carrega, deveriam formar a sua identidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o que vai formar a nossa identidade, né? Primeiro, vamos entender a influência que essas coisas têm sobre nós. Então, uma sociedade que dá identidade baseada na carreira ou no sucesso, ela vai ter influência sobre você. Se na sua casa você teve um ambiente destrutivo, um ambiente onde você era sempre rotulado de forma negativa, vai gerar influência para você. Se você sofreu bullying e machucou muito a sua identidade, esses bullying, vai atrapalhar na sua identidade. E o que isso complica? Qual é o fator? Se eu não sei realmente quem eu sou, como é que eu posso saber o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Se eu não sei realmente quem eu sou, tudo o que falarem para mim vai atingir e vai abalar a minha consciência, a minha força e a credibilidade do que eu estou fazendo. Então isso é muito complicado, as críticas vão vir, eu não sei que eu sou, eu vou aceitá-las, eu vou ficar desestabilizado, eu não vou conseguir fazer. Isso é muito complicado. Gente, como é difícil a gente não perceber e viver uma vida que não percebe que algumas atitudes que você está tendo está baseado numa identidade ruim que foi construída para você através de rótulos, através de influências, através de traumas, e essa identidade vai sendo gerada. Então você já não sabe quem é. Então você precisa, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas precisam ser notadas, elas precisam chamar atenção. Não é natural, tá? É uma coisa que está baseada numa identidade. Se eu não chamar a sua atenção,
eu vou perder o meu ambiente, eu vou ser esquecido, eu vou ser apagado. É mais ou menos como se ela fosse ser apagada. Pessoas, por exemplo, que precisam da validação o tempo todo. Por que precisa ser validado o tempo todo? Por que precisa ser... claro, elogios é muito bom, mas por que você depende disso? Entende? Da validação. O tempo todo você tem que ficar falando para os outros o que você faz, postando na internet o que você faz, mostrando lugares onde você vai. Qual é o objetivo dessa validação? Geralmente está baseado numa autoimagem ruim que você tem de você mesmo. Pronto, eu sei. Você vai me criticar, fala o que você quiser. Mas escuta, presta atenção. Às vezes a gente não percebe que algumas atitudes que nós estamos tendo, se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu posso fazer, se eu sei qual é a minha capacidade real, não narcisista, não uma capacidade ilusória, mas real, se eu sei que eu tenho limitações, mas mesmo assim eu consigo crescer e vencer, por que eu estou tão preocupado se você vai me validar? Por que eu estou tão preocupado em te agradar? Por que eu estou tão preocupado em fazer as coisas para você me perceber? Qual é o objetivo disso? E esse é o mal que a gente está vivendo hoje. As pessoas não têm uma identidade realmente construída e vem uma crítica e desmorona tudo isso. Não foi validado e abandona. Sempre está dizendo, não fui reconhecido, não estou sendo reconhecido. Mas por que você precisa ser reconhecido o tempo todo? Vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, como é que eu construo essa identidade? Eu não construo identidade baseada na posição, eu não construo baseado na condição, eu não construo baseada nos rótulos, eu não construo baseado nas experiências do passado e nos traumas. Eu construo baseado naquilo que a Bíblia diz que eu sou, no que Jesus diz que eu sou, que Deus diz que eu sou. E Deus diz que você é povo exclusivo dele. Deus diz que você é a nação dele, que você é a nação santa, que você foi separado, que você foi comprado, que você é amado, que você é filho. Essa é a sua identidade. E é sobre essa identidade que você vai construir a sua carreira, que você vai construir o seu chamado, que você vai entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Então eu preciso entender a minha identidade, mas às vezes a minha identidade está turvada, ela está confusa na minha mente. Por quê? Porque eu recebi vários nicknames, vários nomes, né, vários apelidos que vieram sobre mim e esses apelidos acabaram me tornando uma identidade que eu não sou essa pessoa e eu não quero ser. Então, e algumas pessoas nos forçam a fazer isso. Por exemplo, às vezes tem gente, eu me lembro uma época que eu estava aqui no ministério, muitos anos atrás, e começaram a dizer assim, não, o Klaus é assim, o Klaus é assim, o Klaus é assim. E eu não era aquilo, eu nunca fiz aquilo, mas algumas pessoas queriam criar uma identidade para mim. Né? O Klaus não gosta daquilo, o Klaus não aceita aquilo. E essa identidade era ruim. E um dia eu falei, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso que você não gosta. A pessoa estava transferindo algo dela para mim. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso vai influenciar a gente. Quando a gente entende que não é o que as pessoas pensam de nós, não é o que os outros acham a nosso respeito, e não é nem mesmo o que a gente gostaria que eles achassem sobre nós, mas é aquilo que Deus pensa sobre nós, e essa é a condição da nossa identidade, é aí que a gente vai tendo paz para exercer algumas coisas. Então nem todo mundo vai gostar. Outro dia eu falava com um amigo aqui sobre isso. Porque eu acho que as pessoas não vão gostar do que eu faço. Eu disse para ele o que eu penso. Gostar é a coisa mais insignificante, porque as pessoas gostam de tudo. As pessoas gostam, tem gente para gostar de tudo, tem gente que gosta até de filme de terror, tem gente que gosta de violência, tem gente que gosta de música baixa. Gostar, meu irmão, é relativo, isso não determina a identidade. Se as pessoas gostaram de mim, então eu sou uma identidade. Elas gostam até do boneco do Chuck, meu irmão, você vai falar o quê? Eu não gosto, mas tem gente que vai assistir aquela coisa lá. Entendeu? Aí para não conseguir dormir à noite. Então, gosta da música do fulano lá, que fala só bobagem, gosta do Caneta Azul, pronto. Entendeu? Então, para gostar, tem gente para tudo. Então, eu não posso construir minha identidade baseada no gostar. Eu preciso construir minha identidade baseada naquilo que Deus me chamou para fazer e quem a Bíblia diz que eu sou. Essa é a minha identidade. A Bíblia diz que eu sou servo, que eu fui separado, que eu fui comprado, que eu sou uma pedra angular, ali, uma pedra no edifício de Deus.
Deus, que estão sendo formados para Deus. Então, nem o que dizem sobre nós e nem tudo isso. Agora, aí vem essas questões, porque quando a gente vai recebendo esses rótulos e essas chamadas, esses pensamentos, é bem provável que algumas mágoas sejam lançadas sobre nós e nós tenhamos feito algumas coisas que validaram esses rótulos, e é isso que é pior. Ou seja, um dia você foi lá e deixou o leite cair, aí você virou desastrado. Um dia você foi lá e esqueceu de pegar o troco na padaria quando foi comprar pão, e aí você virou o esquecido, desmoiolado, que joga dinheiro fora, eu sei lá, entendeu? E aí está o problema. Então, e aí você começa a carregar essa mágoa, essa tristeza. Aí entra uma questão importante. Para você criar uma identidade verdadeira, sólida na sua vida, você precisa ter o auto-perdão. Você precisa liberar perdão para você. Você precisa dizer, eu não sou isso, eu errei, eu falhei, mas eu não preciso viver essa sentença pro resto da minha vida. Eu não preciso viver essa condenação para sempre. Cristo já morreu naquela cruz para não ter condenação. E isso é importante para nós, porque às vezes na nossa liderança, a gente, por não ter uma identidade, por não saber quem a gente é, tudo que as pessoas falam começam a mudar os nossos planos, não há consistência na nossa carreira, não há uma visão no nosso futuro, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a pessoa consegue nos manipular por críticas, porque a gente não quer ser mal visto, porque a gente não quer ser mal falado, porque a gente não quer deixar de agradar as pessoas, e você começa a construir essas coisas, sua vida não vai para frente, você precisa saber quem você é, aí, inclusive saber o que você não faz bem, não tem problema, você não precisa fazer tudo muito bem feito, você não precisa ser... Isso é uma coisa interessante que as pessoas têm um mito, né? De que você tem que ser extraordinário. Não, você não precisa ser extraordinário. Você precisa fazer aquilo que você sabe que faz bem feito e fazer. Tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não quero aprender a fazer, tem coisas que eu não sou bom. Ah, ok, sem problema nenhum. Eu vou fazer aquilo que eu sei que eu posso fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que eu sou bom. Então, aí você começa a viver, quando você não trabalha a sua identidade e você não sabe realmente quem você é difícil você crescer. É difícil você prosperar. Por quê? Porque no processo do crescimento e no processo de você prosperar, vai passar por circunstâncias onde você vai se sentir intimidado. Ou seja, você vai sentir que não é adequado, você vai sentir que não está agradando todo mundo, você vai sentir que tem pessoas que não gostam mais de você. E se você não tiver com essa identidade construída e os seus traumas apagados lá, que nem eu falei na semana passada, a intimidação vai impedir você de avançar. Por isso que algumas pessoas chegam num tamanho da sua liderança, eles não conseguem avançar, porque eles não sabem quem eles são. Então uma pessoa vem e fala, não, eu acho que você devia fazer isso, eu gosto quando você faz isso, aí ele começa a fazer isso. Aí eu falo, não, mas eu gosto quando ele faz aquilo. Ah, eu não gosto, ele vai fazendo. Então essa intimidação que ele vai sofrendo, não, se você fizer isso eu vou embora, se você fizer eu vou te abandonar. E aí tem aquela questão do rótulo, né? Estou sempre sendo abandonado e tal. Você não consegue fazer o que tem que ser feito. E isso é muito difícil. Eu me lembro que há alguns anos atrás, a gente estava num processo aqui de pequeno crescimento para um grande crescimento. E um dos processos que a gente passou que foi muito difícil é que para eu poder crescer um pouco mais aqui como líder e como pastor, eu precisava mudar algumas coisas e que estavam baseadas na minha identidade. E algumas pessoas começaram a dizer, eu não gosto disso, eu não gosto de você agora, eu não gosto do seu jeito agora, eu não gosto de quem você é. Entende? Então, a gente vai construindo uma imagem e uma identidade para agradar todo mundo que vira meio que um palhacinho. Você vai colocando uma coisinha ali, uma coisinha aqui para ficar agradável para todo mundo. Uma pintadinha aqui, uma cor amarela ali, uma cor vermelha, e você vai tentando ficar, eu gosto de vermelho, eu gosto de amarelo, eu gosto de azul, mas você está virando uma mistura. E aí que entra a questão, porque as pessoas querem saber quem você é, o que você faz. Então, em primeiro lugar, vamos lá, vamos trabalhar esse assunto agora de uma forma mais tranquila, né? Em primeiro lugar, reconheça seus pontos fortes. Não tem problema nenhum você dizer, eu sou bom nisso, mas não sou bom naquilo. Eu gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Tem coisas que eu gosto de fazer, tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, eu gosto de pregar, mas eu não sou um cara histórico, eu não sou um cara de datas, eu não sou um cara que gosta de ficar 2 horas falando de como era construída a porta do templo,
ou como era construído um muro. Acho que tem o seu lugar. Acredito que é bênção. Presta atenção, estou dizendo que eu não sou bom nisso. Então, mas posso até melhorar, mas não é uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer agora. Porque a minha identidade está baseada naquilo que Deus me chamou para fazer, daquilo que eu sou. Então, Deus me chamou para trazer pessoas de volta, para colocá-las dentro do seu propósito, para ajudá-las a se curarem, ajudá-las a se restaurar e fazer o que tem que ser para que elas voltem a dar fruto. Esse é o meu projeto de vida e é isso que eu estou fazendo. Então, reconheça que você é bom e defenda a sua identidade. Você é isso que as pessoas falam que você é? Você tem vivido isso que as pessoas falam que você tem vivido? Você realmente faz parte daqueles rótulos que elas falam? Será que tudo que você faz é errado? Será que tudo que você faz está fracassado? Será que nada que você faz está direito? Esses absolutismos não existem. Existem coisas que você não fez. Então se perdoe. Olhe para você e fale assim, olha, aquilo é um passado, eu posso fazer, eu posso aprender de novo. E vou cair, vou levantar. Eu gosto muito daquela ilustração daquela criança que está aprendendo a andar. É tão bonitinho você ver um bebezinho aprendendo a andar. Você já percebeu a quantidade de tombo que ele toma? Ele toma muito tombo. E às vezes dá até dó, né? Porque ele levanta, dá 2 passinhos, plá, levanta, dá 2 passinhos, plá. Mas não tem problema, é bonito. É bonito por quê? Porque ele está aprendendo a andar. É bonito porque você sabe que daqui a um tempo ele vai estar andando. É bonito porque ele está passando por esse processo e ele está aprendendo uma nova fase da vida dele. Alguém vai dizer, mas tem bebê que não cai para aprender a andar. Tá bom, pode ser que tenha. A maioria que eu vi sempre caiu, pelo menos 1, 2, 3 vezes cai. Agora, se não cai, ótimo, maravilha, eu caí e eu aprendi. Esse é o problema. Então faz parte eu cair e levantar, aprender e errar, fracassar. Lembra que eu não estou falando de pecado, estou falando de crescimento, de aprendizado. Eu não vou deixar que lá atrás uma coisa errada que eu fiz na minha vida venha se tornar o rótulo de hoje para mim, para o resto, um destino, como algo, uma sentença. Por quê? Porque eu posso viver mais leve, eu posso viver sem ser tão intimidado, eu posso viver sem esse medo da rejeição. As pessoas vão rejeitar? Vão. Elas vão te abandonar? Vão. Elas vão gostar de tudo que você faz? Não. Elas vão gostar de você de um tempo, talvez? Sim. Alguns vão ficar com você 30, 40 anos? Sim. Outros vão ficar 2 meses? Sim. Mas isso não pode definir você. Você não pode definir quem você é. Quem vai definir o que você é aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Trata a tua identidade. Assuma o teu compromisso. Você é extrovertido? Que bom. Seja extrovertido. Mas não precisa fazer nada demais para as pessoas gostarem de você. Você é uma pessoa que é tímida? Tudo bem. Deus usa a sua timidez e vai usar. Mas precisa ficar preso na timidez o tempo todo? Não, se isso está te machucando, está te ferindo, construa uma identidade onde você sabe que, mesmo apesar da timidez, Deus te usa, e mesmo apesar da rejeição, mesmo apesar da vergonha, do abandono, você pode se expressar, porque você é livre para fazer. Você pode viver mais leve. Bom, espero ter ajudado alguém aqui hoje com essa questão da identidade. Falamos sobre trauma, sobre identidade. Daqui a pouco a gente continua nessa sequência de cura aí, para a gente poder trabalhar melhor na nossa liderança. Que Deus abençoe sua vida. Se você acha que esse podcast pode ajudar alguém, já envia para a pessoa, cola o link lá e manda. Manda para o Spotify, manda por Deezer, manda por iTunes, está em todas as plataformas, manda para o YouTube para a pessoa assistir, para eu ter certeza que isso vai ajudar alguém. Que Deus abençoe sua vida e que tudo quanto você fizer prosperará.